hoje com vocês a nossa maravilhosa convidada desse episódio dessa mulher é um sucesso, Marielle. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, muito obrigada por, reconhecer todo o meu trabalho, minha trajetória. E obrigada a todas essas outras mulheres maravilhosas que estão aqui nos acompanhando hoje. Sejam todas bem-vindas e eu que agradeço de coração. E também em nome da Tati, que não pôde estar aqui hoje, né? Mas em breve ela vai estar. Por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Então eu vou pedir que tu se apresente e nós começamos o nosso bate-papo. Fica à vontade, entendeu? Então, eu sou Marielle Lauterti, eu tenho 39 anos e sou empresária e sommelier. Minha carreira iniciou aí logo que eu saí da escola, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar e sempre pensei em ter um negócio próprio. E eu sempre me lembro assim que o meu maior propósito na minha vida era ajudar as pessoas. Eu queria muito ajudar o mundo. E aí, nessa ânsia de ajudar o mundo, eu fui para a licenciatura. Lecionei por um tempo, né? Dei aula em escola, universidade, acompanhei projetos incríveis no estado do Paraná, que é a minha cidade natal, é a minha região, né? E aí, em 2015, eu me mudei para o Rio Grande do Sul. E aí eu me casei, tive, né, toda aquela situação, casei, saí da escola, deixei a minha carreira um pouco de lado para me dedicar ao casamento, me dedicar, assim, à casa. E eu estava perdida, extremamente perdida, porque eu falei, meu Deus, eu trabalho a vida toda, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muitos amigos, eu tinha muita coisa para fazer, e agora o que eu vou fazer aqui em uma cidade diferente, uma cidade, né, que não era a minha cidade, com pessoas que eu não conheço. E nesse momento eu tive muitas dúvidas, né, Eliane? Assim, como todas as mulheres passam em algum momento aí na sua vida. Pensei assim, será que eu deveria ter me casado? Será que eu deveria ter deixado uma carreira? Mas aquela carreira já não estava mais me fazendo feliz. Eu já estava assim sugada por tudo aquilo. Já não era um mundo mais que me pertencia. Já não estava dentro do meu sistema, né? Toda aquela vida. E aí eu passei um ano assim ansiosa, buscando o que eu poderia fazer da minha vida. E aí um amigo da faculdade veio a Porto Alegre, falou assim, Mari, eu vou para Flores da Cunha, é só um bate e volta. Tu não quer ir comigo? Aí eu falei assim, eu vou, né? Não estou fazendo nada aqui que eu tenho a perder. Fui com ele e conheci a vinícola Família Beber, que estava no seu comecinho, estava começando. E aí eu cheguei lá naquela vinícola e vi as pessoas trabalhando e comecei a entender mais sobre o mundo do vinho. E aí, desse momento, assim, que eu sempre uso a frase que o vinho me salvou, porque daí, Eliane, foi quando eu pensei assim, eu preciso investir na minha carreira no vinho, eu preciso fazer alguma coisa, eu sou muito maior do que isso, né? Eu não posso desistir da minha vida sendo tão jovem. E aí eu comecei a colar, né? Eu digo assim, a colar nessas pessoas, comecei a pesquisar, comecei a olhar no Instagram, comecei a visitar os restaurantes em Porto Alegre e olhar para a carta, comecei a ir nos supermercados, nas lojas e estudar de fato o mercado do vinho em Porto Alegre e entender onde que eu poderia me inserir, né? E aí que as coisas foram acontecendo, foram fluindo, né? Eu acredito muito na força do universo. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo assim: se a gente está perdido no mar, não sabe aonde vai, se você não tem uma bússola para te direcionar, qualquer caminho te leva. Então, em um momento, eu estava muito perdida nesse mar, sem saber o que fazer, mas o universo me direcionou para um caminho, né? Porque o que me chamou a atenção é que, eu não sei se tu mudou agora a frase lá, ou eu que li errado. Eu li, talvez eu li errado, né? Porque às vezes a gente lê. O vinho salvou a minha vida. Eu falei, nossa, que interessante. Eu quero saber o que aconteceu com essa mulher que o vinho salvou a vida dela. Eu sou uma apaixonada por vinhos, né? Eu amo vinho. Então, eu falei, aí tem história para contar para nós. E aí eu quero saber, acho que tu já está contando ali, né, o porquê que o vinho salvou a tua vida. Então é porque tu veio lá do Paraná, deixou toda a tua carreira, casou, se dedicou mais ao casamento, e tu teve filhos nesse processo todo? Não, Não? não, Não. não. E quanto tempo faz que tu tá em Porto Alegre, que tá dentro dessa trajetória do vinho? A trajetória do vinho são 8 anos. Ó, já E, bastante. e que eu me casei vai fazer 10 anos este ano, em dezembro. Ah, que legal.
Daí tu foi, então, foi um amigo que deu o pontapé inicial. Tu foi com ele para Flores da É, Cunha, viu a vinícola, veio para Porto Alegre, começou a ir nos restaurantes. E aí tu resolveu que tu ia ser uma sommelier durante esse processo. exatamente. Antes tu já tinha decidido ser sommelier, ou tu falou, não, primeiro eu vou pesquisar. Aí eu comecei a entender o que era, porque na verdade até então eu não sabia muito bem a diferença, que isso é muito normal, né, das pessoas normais, eu digo que não são as pessoas que estão inseridas, né, no mercado do vinho, não saber exatamente quem é o sommelier, quem é o enólogo, o que é um enófilo, né? Então eu fui pesquisando. Então aí eu comecei a fazer pequenos cursos de vinho, de degustação, participar de vários eventos, feiras, tudo que tinha eu participava para agregar conhecimento à minha vida. E depois eu comecei logo a trabalhar. Então, assim, eu comecei a vender vinho dessas vinícolas que eu conheci. Batia nos restaurantes pedindo para eles uma oportunidade para colocar o vinho gaúcho na carta, né? E hoje o nosso nicho, o nicho da Depósito, é ser uma loja especializada em vinhos gaúchos, né? Então, hoje nós temos vinhos de outras regiões do Brasil também, mas a nossa especialidade mesmo é o vinho gaúcho. E, e aí foi indo, né, Eliane? Uma coisa foi levando a outra. Aí sim, eu fiz o meu curso de sommelier. Hoje eu sou professora do curso de sommelier, Olha, curso de sommelier gente. do Senac de Porto Alegre. Então, eu sou muito feliz com isso, né? Porque com essa profissão que eu também tenho exercido neste momento, porque eu formo outras pessoas, né, a irem em busca de um trabalho com amor, com carinho, com excelência. E muitas vezes, até eu tenho também uma mentoria de pessoas que querem começar no mundo do vinho com eventos e não sabem como. Então, como que eu já fiz diversos eventos de todas as formas que você pode imaginar e gosto muito disso. E a Depósito também tem essa característica de receber as pessoas em casa e organizarmos eventos. Então, eu tenho essa mentoria aí para ajudar mulheres que queiram iniciar o seu trabalho no mundo do vinho, né? Com mentorias de eventos. E já tive várias aí que fizeram eventos maravilhosos. Tem várias pessoas voando aí fazendo, né, dinheiro com eventos. Depois eu vou E eu deixar sempre falo assim, o teu Insta ali na marcado, né, na hora que a gente fazer ali, a gente marca o teu Reels. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Marielle. Dentro desse processo, tu se encontrou. Tu hoje, tu fala, o vinho é tua paixão, né? Então, tu teve que passar por um processo. Não foi tão fácil assim. A gente sabe que nem tudo é tão fácil. Tem que ter dedicação, entrar em ação e fazer as coisas acontecer. E durante esse processo teu, assim, dessa... Porque tu poderia ter procurado uma escola, uma universidade e continuar lecionando, que é o que tu fazia. Mas, pelo jeito, a tua paixão, porque a gente sempre encontra uma paixão na vida da gente, que é aquilo que a gente ama e que a gente quer fazer, e que os nossos olhos brilham, né? E que tu faz assim, sorrindo, e mesmo que tenha problemas, tu vai lá, enfrenta, e é mais leve, né? Quando a gente se encontra. Qual que foi a tua maior dificuldade durante esse teu processo, até tu chegar, virar sommelier, fazer os eventos, abrir a tua empresa? Conta um pouquinho aí pra gente como é que foi. ah, o meu maior, foram vários, né, Eliane? Então, assim, uma das coisas que mais pegava em mim era a ansiedade, né? Ansiosa para ver aquele resultado final, as coisas tinham que acontecer, tinham que acontecer. Tinha que, ai, meu Deus, mas não vai acontecer, eu tô aqui fazendo as coisas e daí eu não vejo resultado, e aquela ansiedade pelo resultado final. E aí eu fui entendendo no processo, até num processo de uma busca de autoconhecimento, que tudo tem o seu tempo, né, Eliane? E as coisas, e tudo foi acontecendo, e eu fui entendendo cada vez mais que o processo, ele é longo, ele é duro, mas ele vai acontecer no momento certo. Porque muitas vezes a gente quer o resultado antecipado, mas a gente não tem maturidade para o que esse resultado vai nos trazer, né? Então, assim, e essa ansiedade que eu tinha pelas coisas me fez engordar 12 quilos, tá? O emocional, né? Por isso que é importante fazer terapia, meu povo. Exatamente. Por isso que foi até o momento que na terapia eu ouvi duas coisas assim que me fizeram parar de comer, literalmente. Porque assim, uma das minhas terapeutas falou assim: você está comendo as suas emoções, você não tem fome. Para, É. para, vamos curar essas emoções, né? Mas era toda essa ansiedade, meu Deus, eu preciso chegar lá, e daí eu chegava em casa e eu tinha que comer, e eu jantava e não estava bom, tinha que comer uma sobremesa, e daí de repente tinha que ver um filminho e comer alguma coisa,
E não era fome, não era nada. Era As ansiedade. pessoas, elas pegam as suas dores emocionais e elas viram compulsivas ou em compra, ou em drogas, ou em bebidas, ou na comida, né? De alguma forma é uma fuga para poder respirar, mas na verdade, né? Tem que olhar e cuidar. Isso é até importante tu falar, porque quantas pessoas, quantas mulheres e pessoas não passam por isso, né? Tá aí comendo, comendo e fala, meu Deus, eu não tô com fome, quero comer. Não estou e ao mesmo tempo acha que tá, e quando vê, tá enchendo, enchendo, e viram, e é automático. Não sei se tu também é automático. Quando vi, eu tava comendo, falava, por que que eu fui comer? Depois vem o arrependimento, e aí a pessoa se culpa, e não tem necessidade, né? Porque acontece com todo mundo, já aconteceu contigo, com outros milhares de pessoas, e eu conheço e atendo pessoas que tinham, né? Hoje não tem mais compulsão por compra. Comprava, 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 sem necessidade. Então, isso também é importante tu ter falado, né? Então, dentro dessa tua trajetória, tu precisou te conhecer para que as coisas pudessem cada vez, né, dar mais certo, vamos dizer assim. É. E em uma outra terapia, a gente desenhou a pessoa que eu queria ser, né? Aquele quadro dos sonhos maravilhoso. E, e aí a minha terapeuta falou assim: olha aqui, tu tá vendo que é uma pessoa extremamente equilibrada? Tem que buscar o equilíbrio. E eu sou libriana, né? Então, assim, o equilíbrio tá em mim. Só que eu estava em desequilíbrio. E quando que eu comecei a curar essa dor da ansiedade, da comida em excesso e essa dor do equilíbrio, as coisas começaram a acontecer, sabe, Eliane? E aí foi tudo vindo, e aí veio a oportunidade de montarmos uma filial na praia, e assim, a filial só cresceu, aí depois veio a oportunidade de ser professora do curso de sommelier, aí veio a oportunidade de mentorar outras mulheres a montar seu negócio de vinho. Então, tudo foi acontecendo a partir desse momento que as curas vieram, né? E dentro desse processo, que legal, né? Tu não deixou de lecionar, porque agora tu está lecionando, porém, com uma outra vertente, né? Com a tua Exato. paixão, com aquilo que tu ama e que pelo jeito tu não, é isso que eu quero pro resto da minha vida. E isso só aconteceu porque tu conheceu, né, como tu é, a tua essência, o que que tu gosta, tu te permitiu olhar para si e falar, não, peraí, eu gosto disso, é isso que eu quero. Ah, o caminho é esse. Agora eu entendi. Porque todos nós, né, a gente quer as coisas para ontem. A gente começa uma coisa e acha que o sucesso, o dinheiro, as coisas vão acontecer do dia para a noite. Tem pessoas que às vezes é em um ano, outras é em dois, em três. Algumas têm, né? Talvez é a sorte, ou talvez pelo que elas já deixaram plantado. Cada um tem a sua história em menos tempo, mas se tu para conversar com qualquer pessoa, todas têm uma história que elas passaram, que não foram fáceis, mas elas não desistiram para chegar onde elas estão. Porque hoje nas redes sociais, a gente tem que cuidar, porque a gente olha, né? Às vezes as pessoas acham assim, nossa, que vida linda, que sucesso. A gente não mostra as coisas ruins. É muito difícil a gente mostrar, porque a vida, a gente já tem no dia a dia algumas coisas que não são boas, então na rede social a gente quer colocar o que é bonito, né? Então, É, muitas pessoas se iludem. E às vezes essa pessoa, como tu falou, né, tem ansiedade, não se conhece, tá meio perdida, principalmente as mulheres, nós mulheres que nos cobramos muito, com certeza tu te cobrava demais, tinha mais alguém talvez que estava te falando, tem certeza que é isso? E aí isso vai virando uma bola de neve, se eu estiver errado, tu me corrige, e aí aquilo vai trazendo essa ansiedade, aquela angústia, e aí tu te cobra mais, e tu quer cada vez mais a perfeição, e tu aprendeu nesse caminho que a perfeição não existe, que a gente tem que errar para poder aprender. Porque além da ansiedade, assim, para ti a ansiedade, esse processo que tu passou, que tu fez a terapia, foi o mais difícil ou teve outros que tu precisou passar, superar para conseguir chegar onde tu está? não, tem uma lista, um caderno inteiro. Quem nunca? Mas medo, né? E, e o medo eu curei muito também na constelação sistêmica, assim, né? Dentro da constelação, porque eu me sentia aquela menininha, sabe? Ah, coitadinha, A coitadinha, e com dizer sim para todo medo. mundo. Isso, daí ninguém ia me dar atenção, ninguém ia me enxergar. Então eu sempre tinha medo. E aí tive que curar muito esse medo e aí crescer, né? Porque esse medo eu só curei quando eu entendi que eu precisava crescer. Isso eu já tinha mais de 35 anos, tá? Normal. E até hoje a gente tem que olhar lá e ver se a gente não está voltando para a criança, porque às vezes, né, a gente. Isso é um outro assunto que talvez as pessoas não vão entender, para ver se a gente não está se comportando mais como a nossa criança ou sendo adulta, né? É normal, com 30, 40, 50. Exatamente. Então eu tive que pegar exatamente aquela menininha e trocar a bonequinha, tá? Tive que fazer esse processo e entender esse processo
E esse processo, ele é demorado, né, Eliane? Não é do dia para a noite. E aí, outro processo também que eu tive que aprender, que aí, o que que acontece? Além da medo, muito medo eu tinha, então curei o medo. Aí depois eu tinha um outro problema, e também foi um grande desafio, que é assim, deixa que eu forte, eu sou guerreira, eu sou poderosa, deixa pra mim. Resolvo Tem, tudo. né? Não, acabou o evento. As minhas funcionárias lá, vamos resolver aqui. Não, vou embora. Deixa, vai descansar, que eu vou lavar as taças, que eu vou tirar o lixo, vou não sei o quê, barará. Pode deixar que eu faço tudo, A guerreira, né? fazedora, No outro salvadora. dia eu tô aqui cedo de novo. E aí isso eu precisei corrigir em mim, porque tava dando problemas no meu casamento, dando problema na família, porque eu resolvia tudo. Onde que vai ser as férias da família? Deixa que eu resolvo, né? E aí eu ficava cansada, e aí o meu marido falava assim, ai, que camisa que eu uso hoje? Daí eu falava assim, ai, tu também não sabe escolher nada. Mas não era ele, é eu É que porque tu não comecei. permitia, né? E aí, dentro da constelação, para quem não entende, ela estava tendo a postura de mãe desse marido. Daí, quando a gente vê que tá tendo a postura de mãe, a gente troca também, né? Uma das coisas e começa a melhorar. E também estava com o masculino bem aflorado, porque É, lá ligava o trator e não parava mais. isso. E o que que acontece, né, Eliane? Porque eu trabalho no mundo do vinho. Então, é um mundo muito masculino. Desde a produção, né? Agora nós temos algumas enólogas aí surgindo, mas quando eu comecei, era uma outra mulher. Então, aí você vai para uma brigada, treinar uma brigada de restaurante, né? Uma equipe ali. São só homens e eles nem querem te ouvir. Então, você começa assim Depois que eu deixei de ser aquela criança, aquele medo, eu fui para forte, sabe? Então, daí eu já estava muito masculina, aqui querendo resolver todas as coisas e fazendo tudo. Então, isso também me trouxe problemas com a equipe, me trouxe problemas dentro do meu relacionamento, né? Porque acontece. E aí, o negócio não prosperava de novo, né? Não ia para o próximo passo, não ia para o próximo passo, mas porque eu estava, de certa forma, boicotando o negócio, né? É porque na tua cabeça, o que acontece na cabeça, né, da gente, assim, no inconsciente, né? Eu preciso me mostrar que eu sou forte. Então, tu cria uma máscara de fortuna e às vezes a gente acaba sendo até arrogante, né, com o outro, sem perceber. E muitas vezes, Exato. tu me corrige se eu estiver errada, não é nem tudo aquilo que a gente vê que o outro está vendo em nós, é nós mesmos que estamos vendo e criamos coisas aqui, né? E para o outro transfere e fala: olha, aquela pessoa me vê assim, então eu tenho que me comportar assim. Aí quando tu viu, então, da É, criança passou para o masculino, que isso, é a força de ir lá e fazer devido ao mundo do vinho, como tu mencionou, né? Que estava na época era isso. mais masculino, tinham poucas mulheres. E também, assim, acaba que quando você tem o seu negócio, eu acho que a mulher, porque a força do negócio, ela é muito masculina, né? Eu Eu acho, acho pelo menos, assim. que tem que ter o equilíbrio, tem que ter a coisa, Isso, o feminino, que é a delicadeza, que tem a criatividade, que, né, alimenta ali com amor, carinho, aquele olhar que todas nós mulheres têm, e o masculino, que tem aquela força de ir lá e ir para o mundo, fazer acontecer. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que ter, né? Porque se é tudo só é, masculino, não tem graça, tem que ter uma mão feminina ali, o nosso toque, né, feminino, é, a delicadeza que muitas mulheres não querem ter, e isso é da nossa personalidade, é da nossa essência. A gente não tem que não querer ter, a gente tem que acolher. é. E aí eu fiquei muito pesada, assim, né? Daí eu tinha muita dor de cabeça, muitos problemas. E aí, de novo, tive que. Esse foi um grande desafio para mim, porque ele envolvia muita equipe, né? E, e você sabe que um negócio ele só acontece se a gente tem uma equipe que acredita no negócio, né? Que acredita no sonho, que trabalha com amor. Então, eu me lembro assim de coisas que eu vivenciei que eu não gostaria que ninguém vivenciasse, né? Nessa força, nesse trator que estava passando por cima de tudo, ser grosseira com pessoas. Eu me lembro de um áudio uma vez que eu mandei para um fornecedor que até hoje eu morro de vergonha, sabe? Mas enfim, Mas, aconteceu. mas só que todo esse processo ajudou com que tu se tornasse a Marielle de hoje, o sucesso da Exatamente. empreendedora, da empresária que tu é hoje, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, o teu esposo, ele é teu sócio, ele te apoiou? Como que foi com o esposo, né, com a família, dentro dessa tua Sim. trajetória? Ele é meu sócio, sim, e ele apoia muito, ele é muito querido, ele acredita muito no meu trabalho, ele tá sempre, assim, valorizando, né? Ele é uma pessoa excepcional, tá? Não tenho o que reclamar em nada. A única coisa, assim,
é que eu preciso sempre equilibrar e parar para pensar para não tomar o lugar dele, tá? Porque eu tomo com muita facilidade. E isso, às vezes, no negócio, porque mesmo ele sendo meu sócio, às vezes eu já tomei a decisão, nem informei. Aí ele, o que vai ser? Não te falei? Não, mas eu decidi, porque ele tem uma outra profissão, né? Que bom que vocês entraram, então, nesse consenso, pararam para saber, né, o dia. Vocês determinaram os dois, eu creio que foi vocês em consenso, né, o dia que vamos falar só de trabalho, o dia que nós vamos aproveitar nosso relacionamento, nós dois, nos curtir, o dia que vai ser dos amigos, o dia da família, isso é importante, né? Também dentro do Sim. trabalho influencia muito. É, bem importante, principalmente, né, Eliane, porque senão vira tudo trabalho, e daí já não tem mais relacionamento, já não tem mais nada, né? E aí acaba gerando brigas e tal, então a gente precisou ficar bem ruim e a gente brigar muito, a ponto de querer se separar para a gente ressignificar o casamento, ressignificar o negócio, né? Então, isso foi um grande desafio também, tá? Para quem empreende com o marido, né? Eu acho que, assim, trabalhar, para empreender aí com o marido, se tu não tiver com um emocional bom, se vocês não estiverem olhando para a mesma direção, se vocês não estiverem de acordo em tudo, o que vai acontecer geralmente, né, é esse casamento não continuar. Porque, como tu disse, né, tu tá falando aqui, mas só Deus sabe o que tu passou. Os atritos que ocorreram, as brigas, e se tu não está bem, se tu não te conhece, se ele também, eu creio que ele se permitiu a se conhecer, se permitiu saber o que ele gosta, o que ele quer, o que ele não quer. Tu aprendeu a respeitar o espaço dele, tu aprendeu a, a dizer não também, aprendeu a respeitar o teu espaço, mas também que nem tudo o que eu quero, né, o que tu queria, ele era obrigado a fazer, porque muitas vezes a gente entra nessa aqui tudo precisa ser feito. Eu estou pedindo, tu é meu Sim. marido, tem que fazer. E vice-versa, né? Tu é minha esposa, tu é obrigada a fazer. Ninguém é obrigado a nada, né? Nem eu, nem tu, nem ninguém. A gente tem que fazer as coisas por vontade própria. Um casamento é uma coisa séria, né? Ninguém casa para se separar. Mas se não tiver esse equilíbrio de eu respeitar o outro me respeitar, ter o diálogo, que foi o que provavelmente o que melhorou tudo, né, no teu relacionamento e automaticamente nos teus empreendimentos, o diálogo, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas adivinhem o que nós estamos desejando, né? Aí a gente cria tal da expectativa, ele vai fazer isso por mim, daí não faz e fica bravo. E daí nisso tem umas coisas, né, que a gente aprendeu juntos. Mas não é fácil, né? Assim, foi um processo de um ano todo, a gente aqui naquela busca pelo processo não perfeito, né? Porque não é perfeito, mas da melhor forma que poderia ser. Mas uma das coisas que eu aprendi, não só com o Guilherme, com meu marido, mas também assim com os funcionários e com qualquer coisa, é que o óbvio ele precisa ser dito, É, né? Então, assim, não adianta você pegar e falar assim, ai, porque tu não entendeu o que eu queria dessa forma? Não. E, né? E eu falava assim, mas eu te pedi assim, assim, não deu para entender, não dava para entender, tem que falar tudo. E ele falava assim para mim, sim, tem que falar tudo. os E homens já daí, são um pouco diferentes de nós, né? Às vezes eles são, é, ainda bem, porque eles já são mais na deles, assim, mais devagar um pouco, nós já somos ligados no 220, daí eles não é, vão ser igual a nós, né? Não vai, é não. difícil. E aí eu comecei a entender que, na verdade, se eu quero um copo cor-de-rosa cheio, eu preciso dizer. E agora não me dói mais dizer, sabe? Porque em algum momento eu falava assim, poxa, eu tenho que te dizer que eu quero o copo cheio cor-de-rosa. Senão tu vai me trazer o azul e eu te dei a dica que eu quero rosa. Não. Então, foi um tempinho até a gente chegar nesse alinhamento e até eu entender que eu posso dizer, que eu posso pedir, ele vai fazer. É engraçado, né, Eliane, como a gente consegue só entender essas coisas no processo. Porque em uma vez eu achava um absurdo, tipo, eu pedir para ele trazer uma água para mim. Hoje eu peço assim e ele traz com amor e com carinho, sabe? Ontem eu estava ali trabalhando, aí ele olhou assim e falou assim: Ah, tá sem água, acabou tua água. Eu falei: Sim. Aí ele, espera. E ele estava sentado vendo TV e eu no computador do lado dele trabalhando. E ele, esperem um pouquinho. Eu vou lá, pegou a água, abriu. Ele sabe que eu gosto de água com gás, tinha água sem gás, água com gás. Ele abriu, ele serviu, foi lá, fechou, guardou.
E eu falei assim, ai, graças a Deus. É, porque daí tu se Chegamos em um permitiu, momento. né? Muitas vezes, quando a gente quer resolver tudo, fazer tudo, a gente não se permite nem ser cuidada, nem receber um Nem se... mimo do dos maridos. E daí, como é que tu quer ser amada se tu não permite esse carinho, né? Se tu não recebe essa atenção? E às É, vezes a pessoa nem percebe. Isso é um gesto de carinho. Olha, eu me preocupo é, contigo, eu vou lá buscar tua água, né? Cada um tem o seu isso. jeito, o seu modo, né, de demonstrar o amor, as linguagens do amor, né? Que é uma coisa que é bom as pessoas aprender, que daí tu também passa a ver o outro, né? Uns é dar presente, outros é cuidar, às vezes é os dois juntos. A gente tem um pouquinho de todos, mas sempre tem um ou dois que se sobressaem. E isso, com certeza, agora tu olha e fala, ai, que coisa boa, agradece, né? E fala obrigada, dá um É, beijinho ali, não custa nada, né? Deixa não, eu te exato. perguntar uma coisa. E é, Desculpa te interromper, quando tu veio do Paraná para o Rio Grande do Sul, a tua família ficou tranquila, tu não foi cobrada, mas tu vai deixar tua carreira, vai lá, não conhece ninguém, e tu teve essa cobrança da família, das pessoas próximas, né, a ti? eu, assim, uma cobrança direta, não, mas eu percebia muita preocupação, sabe? Ah, e agora, o que que ela vai fazer? Meus pais muito preocupados, assim, com o meu futuro, de fato, né? E isso eu sentia, muita preocupação. A cobrança, nem tanto. A Ah, que cobrança, coisa boa. ela não... A cobrança, ela veio mais da família do meu marido, assim. Ai, né, sei lá, vai te sustentar agora, sei lá. É Mas que nesse às vezes sentido. também pode ser que tu via desse modo devido tu estar ferida, né? Mas acontece, nós somos seres humanos, né? Tem os erros e É, acertos da vida, não adianta acontecer. E deixa eu te perguntar uma coisa. É, tu hoje, por todo esse processo que tu passou, se tu pudesse falar para as mulheres que estão querendo inovar, não importa a idade delas, né? Que estão querendo sair de uma carreira para ir para outras, que descobriram uma nova paixão, ou até que mudaram de estado, como no teu caso. Se tu pudesse falar algo para elas, o que que tu falaria para essas mulheres dentro de tudo que tu passou e às vezes ainda passa durante o teu processo e todo, né? Até tu construir e ainda está construindo, né? As tuas coisas, desculpa, conquistando, né? Hoje tu és sommelier, dá aulas, tenho a tua empresa, está cada vez crescendo, faz as tuas mentorias, então é bastante coisa, hein? Para quem veio lá do Paraná, é. dava licença só, né? Trabalhava só com licenciatura. O que que tu falaria para essas mulheres? Primeiro, não ter medo de se conhecer e que esse autoconhecimento ele dói bastante, né? Mas primeiro a gente precisa se conhecer para saber quem você é. Se você sabe quem você sabe do teu potencial, você não vai mais ter medo, você vai encarar o mundo da melhor forma possível. E uma das coisas assim que eu sempre falo é que calma, vai dar certo. Vai dar certo. No seu tempo vai dar certo. Então, assim, eu diria, isso é uma coisa, assim, é um exercício que eu faço. Aí, se eu pudesse voltar há anos atrás e pudesse falar para aquela Marielle de 10 anos, de 20 anos atrás, né? E eu falaria isso: saiba o que você quer de fato, saiba quem é você, o que você quer e onde você quer chegar. E depois tenha calma, porque no tempo certo as coisas vão acontecer. Mas não é assim ter calma e deixar, né? Ter calma e deixa a vida me levar. É É, fazer. é que muitas vezes nós ficamos numa busca, né, de querer saber qual é o nosso propósito, o que que eu vim fazer nesse mundo. Só que para mim é um processo que ele acontece naturalmente, É, através das tuas ações, através de tu não desistir de ti mesma, porque muitas vezes nós estamos falando aqui para mulheres, né? E alguns homens também pode ser que passa por isso. Tu acaba desistindo de quem tu é, como no teu caso, né? A gente fica desconectado da nossa essência, do nosso eu verdadeiro, e a gente deixa de fazer aquilo que a gente sempre quis, que a gente sonhou. E quando eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, né? Eu acho que quando tu tem uma coisa que é guardado para ti, que é para ti fazer, e tu não desiste e continua fazendo o que é preciso, vem, né? As coisas acontecem vem. naturalmente. Porque como que tu ia imaginar? Tu imaginava que tu ia ser sommelier, que tu ia ter hoje um clube do vinho, ia ter mentorias de vinho, ia ensinar pessoas a como degustar, a fazer tudo o que tu faz hoje? Tu achava que esse era o teu Nem, propósito da vida? jamais. Foi natural, né?
Foi. Mas para isso acontecer, tu teve que ter coragem, apesar que tu falou o medo, né? Mas o medo ele é preciso na vida da gente para a gente se proteger. Mesmo com medo, tu foi lá, trocou de país, ó, trocou de estado, enfrentou críticas, como tu falou, né? Só Deus sabe o que eu passei nesse mundo que ainda é mais masculino do que feminino. Mas tu continuou, porque durante todo esse processo, e tu me corrija se eu estiver errada, tu sentiu, não, é isso que eu quero para minha vida e eu vou levar, então eu não vou desistir. Então aconteceu É, muitas coisas ruins, né, que talvez tu nem comentou aqui, mas que tu não desistiu porque tu viu que essa era a tua paixão, era o teu propósito. E muitas vezes, né, nós começamos um trabalho, ou às vezes a gente está em casa só cuidando dos filhos e da casa, que é um trabalho que para mim deveria ser muito bem remunerado, porque nunca para, né? E a gente é, pensa que a vida acabou ali, não. A vida, o mundo tem coisas maravilhosas, né? Olha, tu tem um caso, é, tem tantas outras mulheres que passaram com as suas histórias incríveis, né? De muita dor também, e todas superaram e estão fazendo o que gosta. Eu também, demorou para mim saber que eu amava, embora eu sempre fui apaixonada pela psicologia, pela essa coisa de ajudar pessoas, né? De humanas, como falo, sempre fui péssima em administração, em matemática. Meu Deus, não é péssima porque eu não gostava. Então, é um processo e tu não pode desistir, como no teu caso, né? Mas, é. além de não desistir, o que mais tu falaria para elas? De persistir, de continuar, o que mais que tu passou que tu acha importante elas saberem? Que é muito importante a gente viver a trajetória também, sem culpa, sabe? Porque por muito tempo, em algum pequeno momento, eu me divertia e eu me sentia culpada, sabe? Sim. Então, assim, hoje eu me dou de merecimento algumas horas do meu dia para mim, sabe? E daí eu falo muito isso. Primeiro eu, depois o mundo. Às vezes, assim, ó, o celular tá bombando, um monte de problema ali. Falar, se eu resolver agora ou daqui uma hora vai mudar? Não. Talvez mude, sabe? Mas eu primeiro preciso estar com a minha mente sã. Então, assim, hoje, dentro da minha rotina, Eliane, eu primeiro cuido de mim, sabe? Então, eu acordo, eu medito, eu vou rezar, eu vou molhar minhas plantas, eu vou me conectar com a mulher que existe em mim, eu rezo, eu faço exercício, eu cuido do meu corpo. Depois, eu vou cuidar das outras coisas, sabe? Porque se a gente não tiver um momento de cuidar dessa trajetória e pensar que você só tem que entrar naquele rolo compressor e ir, isso traz muito cansaço. Isso faz com que a gente não tenha certeza. E daí vai fazer você, poxa, será que é isso mesmo que a vida tem para me dar, sabe? Eu escolhi empreender, eu escolhi ter meu negócio, agora eu não vou ter mais vida, eu não tenho mais férias, eu não tenho mais isso. Não, né? E muitas vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que sábado e domingo eu trabalho. Que sábado é um dos dias que eu mais trabalho, sabe? Às vezes eu trabalho sábado à noite, até madrugada. E feliz da Enquanto as pessoas vida. estão se divertindo, eu estou trabalhando. Agora, numa terça-feira, eu posso me dar de presente um dia de folga, sabe? Mas eu diria isso, assim, curta a trajetória, saiba e não se esqueça de si, sabe? De ser bonita, né? De passar um batom, de arrumar o cabelo, de cuidar da pele. Porque aí a gente entra naquilo, meu Deus, eu tenho que deixar a casa arrumada, eu tenho que fazer comida, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que ir para o supermercado, eu tenho que cuidar dos filhos. Vira uma bola de neve. E é importante, como eu tô falando aí, me veio agora assim, né? Primeiro, tu vai ter que dizer sim para si mesma. Tu teve que dizer isso É, assim, né? Não, eu vou dizer sim para mim. E para dizer sim para si mesma, tu vai ter que aprender a dizer não para muitas pessoas e para muitas coisas, porque não muitas, pode tudo ao mesmo tempo. muitas. Quando tu não sabia dizer não, dizia sim para as pessoas e dizia não para si mesma. Não era assim que funcionava? Exato. É uma outra coisa que veio aqui para mim, que eu acho É, importante. exato. E sabe que eu vi assim muitas pessoas falando, grandes mentores, empreendedores assim que eu admiro muito, eles sempre falavam assim: aprenda a dizer não. E eu tive uma sócia em um outro negócio que a gente teve, que eu me lembro que quando entrou 2021, ela falou assim, ela faz aniversário no mesmo dia que eu, sabe? Então a gente tem uma conexão imensa. Que Ela falou legal. assim: olha para, olha, tu vai olhar para mim e eu vou olhar para ti, olhos nos olhos e a gente vai se comprometer nesse ano a dizer não. Bora lá. Nós vamos nos comprometer a dizer não, e isso não vai nos deixar menor. Eu falei, isso aí.
E aí vinham grandes coisas e eu falava, meu Deus, mas eu quero fazer tudo. Não, eu não vou fazer tudo, porque eu não dou conta de fazer tudo. Aí eu vou fazer as coisas com um sentimento de ruim, né? E as coisas têm que ser fluídas, elas têm que ser Fica leves. pesada, né? Fica pesada. É. Então, aprender a dizer não, ai, é libertador. É. Essa semana eu disse tantos nãos e toda vez que eu dizia, eu falava assim, ai, obrigada, Deus. Tô dizendo sim para mim. E é uma coisa assim, ó. Para dizer sim para si mesmo, tu vai ter que dizer não para muitas pessoas e para muitas coisas, né? Porque não dá pra gente querer tudo de É, uma vez só. Infelizmente. Às não, vezes vai magoar pessoas, às vezes tu vai, né, não querer sair de locais que tu está, e às vezes é preciso sair desses locais também. Mas é um processo, não precisa fazer tudo de uma vez, né? Porque não é do dia para noite, não. como tu falou. Eu queria tudo e aí comecei a comer, comer, engordar, engordar, engordar. E olha aí, hoje tá mais gérrima, maravilhosa. Que bom. É, e você vê, né, como que as coisas são, porque hoje eu tô no mesmo peso de 10 anos atrás, quando eu tava vivendo outro momento da minha vida, né? Então, o universo é incrível, as coisas fluem de uma forma que A gente só tem que dar oportunidade para ele, né? é, E fazer as coisas. E eu sei que não é fácil, porque mesmo eu sendo terapeuta, tem coisas que para mim é difícil ir lá fazer, sim, né? Então, por isso vocês até vou falar uma coisa aqui, né? Para que vocês, mulheres, respeitem vocês, respeitem o tempo de vocês, como a Marielle ali falou, ela precisou respeitar ela mesma, falar sim para ela mesma, dizer não para as coisas e para outras pessoas, para ela poder se conhecer, se reconectar. E hoje, ela não tem problemas? Tem. Quem não tem problemas? A gente está aqui na Terra, né? Nós estamos aqui para evoluir, né? Ela tem problemas, mas como ela se conhece, ela sabe exatamente qual caminho ela tem que seguir. Então, respeite o tempo de vocês, respeitem vocês, não fica deixando as pessoas ditarem o que vocês devem ou não fazer, né? é, é isso aí. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tem alguma coisa durante o teu processo que tu acha importante falar para as mulheradas aí que não foi falado, que tu gostaria de falar? Deixa eu pensar, eu já falei tanta coisa porque eu começo a falar e não paro mais, né? Mulher, simples, normal. É, mas é, a minha avó paterna, ela é sempre muito positiva, sabe? Então, isso foi uma das coisas que eu acho que me ajudou muito. Porque quando que tava tudo um caos, eu sempre tinha a voz dela me falando assim, vai que vai dar tudo certo, sabe? Sempre eu tive muito isso forte comigo, e daí meu pai também, ele é um cara muito positivo, sabe? Então, claro que essa positividade em excesso, ela também é um problema, né? Mas eu me lembro de várias coisas, assim, às vezes, tipo, falta uma hora para começar o evento, não tem gelo, a pessoa da comida não trouxe, não entregou, os vinhos estão quentes, tipo, caos instaurado, tudo bagunçado. Como que nós vamos? Assim, né? A cara da tristeza, suja, sem tomar banho. Em uma hora as pessoas iam começar a chegar e eu falava assim: calma, vai dar tudo certo. Ou às vezes, assim, tem um pedido que precisa ser entregue até às 11 horas, às 10h50 a transportadora ainda não entregou. Meu Acontece, né? Deus. E daí assim, ai, como é que nós vamos fazer? Já liga para o cliente, né? Eu, calma, respira, vai dar tudo certo. Então, eu acho que esse respirar e se acalmar e acalmar o coração e entender, vai dar certo. Você vai encontrar uma solução. Porque eu já trabalhei com muitas pessoas que chegam nesse caos, elas se perdem e aí não conseguem achar a solução, sabe? E aí já começa a gritar com as pessoas, já começa a ser mal-humorada, já começa a tratar mal o outro. É a reatividade, Então, né? é, então, esse parar e respirar, porque dentro do teu cérebro você tem a solução para isso, né? A gente tem um plano B, mas ele precisa ser acionado, né? Só que com raiva, com rancor, com angústia, sabe, você não vai conseguir acessar isso. É que no caos tu tem que manter a calma, né? E É, a terapia fala que antes das coisas ir para o lugar, primeiro tu tem que bagunçar. Então, tudo tá um caos, mas tem como tu ir lá e colocar em ordem as coisas, né? E é o que tu falou, é, é com calma, é com carinho, é com amor, principalmente se é uma coisa que é tua, né? Se é o teu projeto, se é o teu empreendimento. Já que tu tá falando de eventos ali, antes da gente terminar aqui, né, o nosso bate-papo,
Fala pra gente, assim, eu vi que tu saiu numa reportagem da Gaúcha, que para quem não é daqui do Sul, não vai saber o que é, né? É um jornal, né? Uma rádio. Foi a rádio ou foi a TV? Foi rádio, né? Não, foi a rádio, Foi aham. a Rádio Gaúcha, foi lá falar do trabalho, porque aí eu adorei, achei chiquérrimo levar o champanhe, gente, até a praia. Adoro! Sim. Eu vi. É, E além desse trabalho de vocês, quando assim, ó, eu sei que vocês levam até a praia, né? Agora o pessoal está acabando a temporada, mas o próximo ano é só piscar que tá aí de novo. é, Vocês fazem também casamento? Qual é o tipo de, né, além dos vinhos, que vocês têm um clube que as pessoas podem uhum, ir lá assinar e recebem. isso. Eu sou curiosa, vou pesquisar. Eu vi que tem uma caixa enorme. O que que tem dentro daquela caixa? Vários tipos de vinho, vem champanhe, como é que funciona? Conta aí para nós. Assim, eu vou falar um pouquinho da Depósito no todo, mas hoje a Depósito é uma loja que trabalha com vinhos gaúchos, né, a gente trabalha hoje com 34 vinícolas locais. Nós temos daí a Central, é uma loja no centro de Porto Alegre, a matriz, digamos assim, é no centro de Porto Alegre. E essa loja, nós temos um espaço para eventos internos que nós realizamos, degustações. O nosso foco são experiências do vinho. Então, lá nós fazemos degustações, acabamos organizando alguns eventos, algumas confraternizações, mas o maior foco é essa aulinha de primeiros passos no mundo do vinho, aula sobre espumantes, aula sobre vinhos tintos. Então, a gente acaba tendo esse é um. Então, eu falo assim: a loja vende vinhos, né? É o nosso marco. Aí a gente tem esses eventos de degustação. Aí nós temos o clube, que o clube ele é uma coisa que eu sempre sonhei muito, mas ele são vinhos exclusivos, vinhos de pequenos produtores que nós entregamos todos os meses, junto com experiências e conteúdo, conhecimento. Então, digamos assim, o mês de janeiro é aquele. Dezembro todo mundo chuta o balde, bebe, come bastante. Então, o que a gente fez em janeiro? Em janeiro, a gente criou uma caixa onde eu coloquei vinhos com menos calorias, menos açúcar. A gente desenvolveu um drink para ser consumido com assim, menos de 50% de calorias do que um drink normal. Então, é isso o clube, né? É entregar conhecimento, entregar experiências. Esse mês agora de março, a gente vai entregar um vinho que ainda não foi lançado para o mercado, então ele vai ser lançado em primeira mão para os assinantes do clube. Então, ele é uma experiência, né? Diferenciada. Então, né, Aí a para gente quem veio não para. é, desculpa interromper, para quem não é do Sul, pessoal, depois vocês vão lá no Insta dela, a gente vai deixar marcado, né? Sim, Vocês também podem pedir, né, fazer lá, se vocês querem ser assinante, chama ela que ela explique para vocês, porque o nosso tempo aqui está isso. acabando, eu já peguei tempo demais dela. É, É, e e daí depois a gente veio aqui para a praia, e aí essa é uma outra operação, e aí essa experiência da loja, do clube, ela teve que ser entregue na praia, né? Então a isso, forma que a gente barato. entregou, que a gente pensou em entregar essa experiência foi pegar a sacolinha cheia de gelo, 2 tacinhas, 4 tacinhas, seja quantas forem, e entregar na beira da praia para os nossos clientes. E foi uma experiência incrível, né? E com muitos desafios, com muito trabalho, com muita coisa que deu errada, claro, né? Mas que hoje tu tá aí, né, feliz da vida, realizada e conquistando cada vez mais o teu legado. Para a gente Isso é. finalizar aqui, eu vou te pedir para que tu defina para mim o que que é sucesso para Marielle. Em uma frase, o que que é sucesso para Marielle? Sucesso para Marielle é ela acordar todos os dias, se olhar no espelho e falar assim: eu sou uma mulher rica, eu sou uma mulher gostosa e sou uma mulher dona do meu negócio. Uau! Olha aí, E eu demorei muito para gente! chegar nesse lugar, tá? Então, assim, ai, sucesso. É muito difícil definir sucesso, né? Mas hoje sou eu em Mas para primeiro ti lugar. esse é o teu sucesso e é o que importa, né? Então, gente, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, Marielle, por ter aceito o convite, por a gente ter, né, o nosso bate-papo aqui. Mulherada, assistam os vídeos que vão estar lá no YouTube, né? Aqui a gente vai colocar também, a gente faz o Reels para ir lá no Insta. Vocês podem deixar o comentário de vocês, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, dar sugestões, indicar mulheres na vida de vocês que vocês admiram, que acham sucesso. E hoje foi esse nosso bate-papo gostoso com essa mulher aí maravilhosa, essa mulher de sucesso. E
Até a próxima e muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. E hoje nós vamos encerrando com Marielle. Essa mulher é um sucesso. Muito obrigada. Obrigada, Marielle.